Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 17. Nós vamos ver aqui, que quando o povo de Deus saiu do Egito, houve dois caminhos para eles passarem, mas só que tinha um caminho curto e um caminho longo. E Deus escolheu o caminho mais longo, não para punir o povo, não para fazer o povo sofrer. Deus escolheu o caminho mais longo porque Deus, ele já sabia que poderia acontecer com o povo de Deus, caso ele fosse pelo caminho mais curto, que chegaria logo, ao destino que ele queria que eles fossem, Ou seja, que eles fossem para passar pelo Mar Vermelho. Então, quando eles foram liberados pelo faraó, quando eles deixaram ele sair, o Senhor conduziu o povo para o caminho, mais longo. Por quê? Porque o caminho mais curto poderia haver lutas, desgastes desnecessários, Porque o caminho curto poderiam ter ataque inimigos, Inimigas dos filisteus contra os israelitas. Então o Senhor falou, não, meu povo ainda ele não está apto para lutar contra os filisteus. Então não vou deixar com que eles voltem de novo para o Egito, depois de uma guerra, uma luta, uma batalha. Então eles não podem entrar em desgaste. Então o Senhor, ele pensou em todos os detalhes para assim cuidar do povo. Então o Senhor queria trabalhar o povo de Deus por dentro. E nesse período o qual eles vivenciou no deserto, o caminho mais longo, foi onde Deus trabalhou, tanto neles quanto em Moisés, em Arão. Então todos estavam em uma missão que o Senhor deu, não tinha experiência, mas o Senhor, durante o decorrer dessa trajetória, desse processo, Deus também estava trabalhando no Moisés, no Arão, A confiança estava sendo estabelecida, Eles estavam tendo intimidade com o Senhor se revelava ao coração deles, E nós vamos ver que o cuidado de Deus, muitas vezes para muitos, quem olha com olhar físico, natural, vai achar que o Senhor não quis executar o plano dele, não quis realizar o plano dele, Vão achar que estão no pecado, estão no erro, porque foi por um caminho mais longo, Então, Deus tem a sua forma de trabalhar com os seus filhos e nós temos que aprender, enquanto estamos julgando o próximo, Deus está vendo, Então, quando nós aprendemos a olhar para a nossa vida, a gente passa a orar, a buscar a Deus, buscar a unção, a plenitude de Deus, mas a gente a cada vez mais passa a querer ser parecido com o Senhor, Estamos ali clamando a Ele, nos diminuindo, Ele crescendo, enquanto o julgamento está aí. Para você ver que o julgamento não muda a vida de ninguém, mas só que se alguém parar e dar atenção a esse julgamento, vai parar no caminho, Vai parar no caminho, não vai prosseguir, porque vai ficar vai ficar ali paralisada, sem sair do lugar. Essa é a verdade, E nós estamos vendo que os filhos de Deus, eles não devem viver, das falácias, tem que viver com a palavra de Deus, porque hoje a gente seguimos ao Senhor, seguimos as orientações dele, e as orientações do Senhor, elas são boas, perfeitas, agradáveis, quer dizer, os planos dele. Quando eu dou ouvido aos planos do demônio, do maligno, porque o inimigo ele usa os seus instrumentos. Se a gente pararmos e darmos atenção, a tendência é você ficar neutralizada, você ficar angustiada, ficar triste. E quando o inimigo sabe aonde ele pode te atingir, ele vai ficar ali. Quando ele vê que não há brecha, você já vedou com a oração e que aquilo dali nem mais faz sentido para a sua vida. É como se fosse um nada.
Então ali ele já não tem mais domínio sobre você, porque você decidiu ser. Você decidiu tampar os ouvidos para as coisas que não edificam e abrir o coração para as coisas que edificam, né? Então, dessa forma, vai haver crescimento espiritual, amadurecimento, vai haver os propósitos do Senhor, vai poder prosseguir, né? Porque quando nós paramos, é porque o inimigo parou a gente no caminho, né? Aí a gente está dando atenção para o inimigo. Mas o que eu quero te dizer é que dois caminhos, o caminho do cuidado de Deus sempre é o melhor. Embora a gente no decorrer da caminhada não compreendemos, mas lá na frente nós passamos a compreender, né? Ah, o caminho mais longo. Amém. Não olhe para a trajetória, não olhe para a distância, para o tempo. Olhai para as promessas, para o Senhor, que Deus sabe o que sempre está fazendo na minha e na sua vida, né? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente não cansa, a gente não fica frustrado, né? Porque nós estamos vendo aqui que o Senhor tinha amor para com o povo. E esse amor é o cuidado. O amor era o cuidado que Deus estava tendo de guardar o seu povo, né? Quem já vivenciou esse período do amor, do cuidado de Deus, sabe o que eu estou falando, né? Que para muitos você estava perdendo, mas para você e Deus, não, né? E esse processo desse caminho longo fez a gente também amadurecer, né? E quando esse tempo vai passando já, desse período que você passou, nesse caminho mais longo, você viu que você ganhou, você também não perdeu, né? Que a gente nunca perde aquilo que nunca teve, mas a gente sabe que o Senhor está nos habilitando para tomar posse da bênção, para cuidar da bênção quando assim estiver conosco. Deus ele vai trabalhando para que tudo venha se beneficiar para os seus propósitos, porque Deus jamais vai fazer você entrar no mar vermelho sem você estar preparado. E o povo de Deus precisava estar preparado. O povo saiu do Egito debilitado, né? Eles sofreram muito, né? Eles apanhavam, né? O psicológico do povo estava abalado porque eles eram oprimidos, eles eram escravos, né? Daquele sofrimento. Então, durante anos eles viviam sofrendo. E agora Deus resgataria o seu povo interiormente, trabalharia nele, na confiança deles, não é verdade? Então Deus sabia como trabalhar, né, nesses corações. Então Deus faria isso com toda a paciência, com todo amor, né? E a Bíblia vem dizendo assim, por isso Deus fez, nem li o versículo, né? No 17, vem dizendo assim, olha, quando por fim Faraó deixou o povo sair, Deus não conduziu pela entrada principal que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, Deus disse, se eu tiver que enfrentar uma batalha, pode ser que mude de ideia e volte para o Egito. Por isso Deus fez, né, o povo dali dar a volta pelo deserto, né? Então Deus não quer perder ninguém, Deus não queria perder o povo. Deus não queria que o trabalho que ele teve e Moisés teve fosse de água abaixo, né? Então Deus pensou em todos os detalhes, né? Então eles ficaram vagando lá no deserto. Vagando, mas não significa que eles estavam lá desprotegidos. Não significa que eles estando no deserto não estava tendo o suprimento necessário. Claro que estava tendo. Deus cuidou de todos os detalhes. Eles teve que comer, né? O Senhor deu para eles. O Senhor cuidou quando estava frio, quando estava quente. O Senhor estava ali do lado deles. Então, esse deserto para eles não foi um deserto tão ruim assim. Mas como eles já estavam acostumados no Egito de comer as coisas boas, né? E lá tinha todo o conforto, embora o deserto não tinha conforto, mas também era um deserto ao qual eles estavam passando, era um deserto que eles tinham o que estavam precisando naquele momento para suprir suas necessidades enquanto eles estavam dando voltas, não é verdade? Então, ele está assim, os israelitas saíram do Egito com um exército preparado para marchar, né? E Moisés levou consigo os ossos de José,
pois José havia feito os filhos de Israel jurar, dizendo: Deus certamente virá ajudá-lo. Quando isso acontecer, os meus ossos levem eles daqui com vocês. Então aqui, quando Moisés saiu de lá, os israelitas falaram para ele: olha, José pediu para quando nós sairmos daqui do Egito, levasse os ossos dele, né? Ele sabia que viria o resgate do Senhor para nós. E assim aconteceu. Moisés foi lá e retirou os ossos de José de lá. E Deus certamente virá ajudá-lo. E o povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia diante deles, né? O povo não estava sozinho. O Senhor estava conduzindo a saída deles, estava na frente deles, né? E o Senhor ia diante deles durante o dia e guiava como uma coluna de nuvem. Durante a noite, fornecia luz como uma coluna de fogo. Você vê que nem na escuridão, à noite, eles não ficavam. Durante o dia, né, que vem dizendo, uma coluna de nuvem, aqui ó, e durante o dia. Então, o Senhor estava sempre diante deles ali, cuidando deles, né? E a coluna, isso permitia que caminhasse de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Então, nós estamos vendo que Deus jamais, Deus que alistou o povo dele para o deserto, jamais desampararia ele, né? Então, nós sabemos que se o povo estava passando pelo deserto, foi pela permissão do Senhor. Nós, filhos de Deus, que estamos vivenciando os dias difíceis, por estar vivenciando, né? Nós não estamos sozinhos, né? O Senhor sabe como trabalhar em nós, né? O Senhor nos conhece, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe com profundidade, né? Aonde Ele tem que trabalhar em nós, né? Nós não enxergamos, mas Ele está dentro de nós. Ele sabe aonde tem que ser trabalhado em nós. E é lindo o mover de Deus. Quando nós já estamos habilitados, aperfeiçoados por Deus, Deus até nos faz contemplar a área que era debilitada, vendo essa área sendo desenvolvida, sendo na área a qual a gente era deficiente, a gente passa a ver o quanto Deus trabalhou, o quanto Deus fez a obra completa na nossa vida. E nós reconhecemos que é o poder de Deus, é o habilitar dele. E isso não vem de nós, isso vem de Deus, né? E aqui nós estamos vendo, né, que o Senhor tinha falado para Moisés assim: ordene os israelitas que deem volta e acampem-se em Pinoairote, entre Migdol e o mar. Acampa ali, à beira do mar, em frente de Baal-Zephon. Faraó pensará: os israelitas estão vagando, perdidos, prisioneiros, né, no deserto. Então o Senhor já tinha instruído a Moisés: Moisés, eu já pensei em tudo, Moisés. Eu já pensei tudo, então siga minhas ordens, a minha direção. Fala lá pro povo, começar a dar uma voltinha lá pelo mar, né? Em volta do mar, né? Pede eles para ficar acampado ali na beira do mar, sabe por quê? Eu já vou contar para você já, Moisés, o que Faraó vai estar pensando. Olha, eles vão pensar que os israelitas estão perdidos aqui no deserto, estão prisioneiros aqui no deserto, vão achar que eu larguei eles aqui e que eles estão aqui abandonados, né? Vai achar que o Deus que prometeu tirar eles de lá, deixaram eles e eles estão sozinhos. Então esse será um momento propício para, né, eles quererem vir atacar de outro lado, né? E vem dizendo aqui: então, mais uma vez, o Senhor foi lá e endureceu o coração de Faraó. O Senhor tem domínio dos corações. Se o Senhor endureceu o coração de Faraó, era porque Deus precisava dessa perseguição. Deus precisava para fazer o povo marchar, para fazer o povo, né, estar ligado, exercitado. Pois é, porque para o povo marchar
no mar que era comprido, passar pelo mar, eles deveriam estar marchando. E Deus sabe a forma como vai trabalhar. E muitas vezes Ele vai usar a perseguição, porque vai extrair de nós, vai tirar de nós da zona de conforto. E vamos sair do comodismo, né? Vamos passar a exercitar a fé, a orar, a buscar o Senhor, né? Agir no mundo espiritual. Então ele disse assim, olha para Moisés, eu planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio de Faraó e todo o seu exército, ou seja, eles estão se achando grande e poderoso para vir contra os meus filhos e a derrotá-lo. Mas não é eles que estão fazendo isso. Sou eu que endureci o coração deles, porque eu quero mostrar para eles, através do meu poder, o que eu faço, né? Quero mostrar para o exército deles, né? Que sou eu que tenho um domínio sobre toda a situação, né? Então os egípcios vão saber que eu sou o Senhor, porque as 10 pragas foram enviadas, o Senhor endureceu o coração e assim os liberou, depois voltaram de novo, né? Então o Senhor quis mostrar para ele quem tinha um domínio, quem mandava, e a voz dele, a ordenança dele era para ser acatada. E nós vimos que eles não acataram e só vimos acontecer a maldição acontecendo ali sobre a vida deles, né? E os israelitas assim o fizeram. Então, os israelitas obedeceu Moisés, acampou-se ali no mar, né? Na beira do mar e ficou ali, né? Então, os egípcios de longe, que ficava querendo avistar o povo de Deus, viram que eles estavam parados lá, né? Então, foi a estratégia do Senhor, né? O Senhor sabia como enganar os inimigos, sabia como pegar os inimigos, né? Então, se Moisés não acatasse a voz do Senhor, esse plano todo iria abaixo, água abaixo. Mas ele ouviu a voz de Deus e começou a colocar em prática e o povo também obedeceu. Então, tudo foi colaborando para que tudo viesse ter êxodo, né? Mas o que eu quero te dizer é que durante a nossa trajetória, todos os filhos de Deus, muitas vezes, quando é levado para o deserto, e muitas vezes esse deserto, as voltas que nós damos, é demorada, né? Ou seja, a palavra de Deus diz assim, que o desejo demorado enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida, né? É claro que eles estavam cansados, né? Estavam enfraquecidos, mas Deus estava sustentando o povo de Deus, né? Depois eles contemplariam do poder de Deus, contemplaria do melhor de Deus, mas eles tinham que dar valor, eles tinham que ser gratos, eles tinham que confiar no Senhor, eles tinham que ser filhos obedientes, leais ao Senhor, e a identidade de Cristo estava sendo mais uma vez formada no coração deles, né? E nós sabemos que o povo foi ingrato para com o Senhor, foram desobedientes, mas o que eu quero só ressaltar aqui, mostrar para vocês, que não importa o tempo da espera, importa que Deus sempre vai cumprir o que Ele promete, né? De repente eu estou falando com alguém aqui que já está há anos, já está há tempo, né? Nesse deserto dando volta, né? O tempo que, à medida que Deus te lançou nele, Ele já sabia o período, o tempo de te retirar de lá, né? E nós sabemos que toda mulher, quando ela vai dar luz a um filho, ela já começa a ter contração. Ela sente a dor de parto, ela já começa a sentir as contrações. E muitas vezes você já está nesse período que vai nascer, porque quando está para nascer, você sente aquela dor, aquela tristeza, e você nem sabe dizer que tristeza é essa, né? Você fica cansada, você fica triste, aí vem sentindo contrações naquele momento, aí você pensa, vai nascer. De vez de você ir feliz, você está indo triste, né? Você está indo triste e você não sabe explicar. Aí você vai conversando com algumas mulheres que já passaram por isso, aí você fala, é engraçado, né? A gente fica triste, né? Mas depois vai ficando alegre. Quando já tem a promessa nas tuas mãos, você fica alegre, você fica feliz, né?
Você fica feliz porque a dor já passou, aquele processo já passou, você está em tuas mãos, você agora estará contemplando, né, da nova vida. Você esquece do que você sentiu. Por quê? Porque a alegria está ali para ser vivida, né? A dor já não existe mais, a tristeza já não existe mais. O que eu quero te dizer é que esse período no qual você está vivenciando, o deserto que deu volta, trouxe benefício para a sua fé. O apóstolo Paulo vem mencionando sobre isso, né? Que a nossa caminhada com Cristo, ela é fluida de fé, de alegria, né? De angústia, de sofrimento, porque faz parte da caminhada com Cristo. Porque Jesus sofreu, né, as aflições, as perseguições. E se ele sofreu, nós também não ficaremos isentos, nós também vivenciaremos, presenciaremos. Mas ele adverte, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se ele venceu, você pode vencer também, porque estar com Cristo, andar com Cristo é tornar-se participante do seu sofrimento. Então devemos nos alegrar nesse fato que estamos com o Senhor, vamos agradar as trevas, vamos agradar o Senhor e com isso vamos vivenciar um dia difícil. É claro que dias melhores nós teremos, mas vamos vivenciar e presenciar os dias difíceis também. Isso faz parte da caminhada com Cristo, não é verdade? Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele sempre vai extrair de nós, nessa caminhada, o que é de melhor. E ali vai ficar, né? Vai ficar o eu, vai ficar as nossas vontades, vai ficando tudo. Porque ali você vai se esvaziando no deserto. Você vai sendo construída, você vai sendo moldulada e aperfeiçoada por Deus, porque o ser humano, ele é falho, ele precisa de constantemente ser transformado pela palavra, ser lavado, purificado. E quando nós estamos unidos à palavra de Deus, é ela que transforma cada área da nossa vida. Pois é, porque a palavra dentro de nós, ela vem gerando mudança. Ela vem nos fazendo fortes. E com isso manifestamos o caráter de Cristo, né? E a nossa vida espiritual alicerçada, ela fará toda a diferença em outras áreas da nossa vida, porque ela está sendo construída sobre a rocha. O que eu quero te dizer é que há sim benefícios para aqueles que foram alistados para estar no deserto e indo pelo caminho mais longo. Há benefícios ao amor e cuidado de Deus. Deus não a deixou. Deus, no deserto, Ele sacia a sua fome, Ele sacia a sua sede, Ele cuida de você. Ele não desampara aquele que Ele alistou. Amém? Porque se Ele alistou, Ele está patrocinando o seu modular, Ele está patrocinando a sua habilitação. Então, se é aqui que meu filho está, então eu estarei cuidando. A minha mão está sobre ele. Eu vou guardá-lo para que nenhum mal aconteça sobre a vida dele. Então, o que acontece? Muitas vezes vai haver questionamento, não mais da sua parte, mas de outras pessoas. Mas por que não saiu logo dessa prova, dessa luta? Por que não faz isso, não faz aquilo? Vai sair rapidinho dessa luta. Já era para ter saído, né? Mas só que quem alistou os filhos de Deus sabe o que é melhor. E já vai ter período, sim, que o tempo desse deserto, esse período longo ao qual você caminhou, já está chegando ao fim. Né? Está chegando ao fim pelo simples fato de já estar há muito tempo. E Deus já sabe a hora de tirar desse deserto. E quando está já na hora, não tem principado, não tem potestade, não tem diabo que impeça de você sair, porque quem te alistou é que te manteve lá. E ele sabe a hora de tirar você do deserto, de resgatar você de lá, para assim você viver a vida que ele tem para você. Não é verdade? Então, muitos ainda estão começando nesse deserto ainda, né, sendo trabalhado por Deus.
Alguns estão já no meio dessa jornada, outros já estão terminando. Em tudo dai graças, não é verdade? Deserto não é lugar de qualquer um. Deserto é você e Deus. Pois é. Quando vai chegando no final, Deus permite, né? Até pessoas que se aproximem de você. Mas durante o deserto é você e Deus, porque quem tem que ser trabalhado e aperfeiçoado é você e Deus, né? É você e Deus. Mas já terminando já os processos, Deus vai permitir pessoas já se aproximarem de você, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que está perdendo, né? Pessoas, mas ela é pela permissão de Deus, porque Jó, ele começou a perder os filhos, começou a perder tudo, os servos, os bens, né? Só ele ficou na luta, só ele ficou na prova, né? Ele era pecador? Não. Fez alguma coisa de errado? Não. Ele era íntegro, era obediente ao Senhor. Porque ele perdeu tudo, o caminho mais longo, está demorado, né? Então, ninguém estava dando credibilidade para Jó. Até os amigos dele estavam lá enganados, né? Mas isso fez parte, né, daquele momento que ele precisava passar. Mas depois Deus foi restituindo tudo. Porque nós ali naquele momento passamos a entender, depois desse processo, que Deus quis trabalhar em nós. E muitas vezes vai doer. Vai doer porque mexe com a nossa estrutura, mexe com toda a nossa estrutura, física, mental, espiritual, né? Por quê? Porque Deus sabe como trabalhar, né? Foi moído, foi moído, foi moído. E nós muitas vezes estamos sendo moídos, espremidos, né? Mas ninguém está nem aí por seus processos. Quem vai dar valor, quem passa, né? Ninguém sabe dos processos, do tempo da espera, do tempo que você estava com Deus, da experiência, ninguém sabe. Vão julgar, vão achar isso, vão achar aquilo, mas só você e Deus sabe o que você passou, quanto você cresceu, amadureceu, né? E também a gente não deve nem se importar com o que estão achando, pensando, mas dá mais importância, né, ao que Deus pensa, ao que Deus fala ao nosso respeito, porque é a Ele, é a serviço dEle e é para Ele que nós estamos aqui. E fazendo assim, a gente prossegue, a gente não fica dependendo da aprovação de ninguém, somente de Deus, né? A gente torna-se forte, ou você vence, ou você morre no deserto, né? Então, vai ter que orar, vai ter que buscar. Não é lugar de ficar com a boca fechada, deserto não. Fogo vai vindo aí para consumir, se não orar, o fogo consome, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, que Deus sabe como faz. Confia no agir de Deus, no poder de Deus, né? O poder de Deus, ele está fazendo e está trabalhando na vida daquele que confia nele. Então, comece a se movimentar, começa a orar, começa a agir. Vocês precisam estar marchando, vocês não podem parar. Se parar, como você vai passar pelo Mar Vermelho? Como? É claro que o Senhor está indo adiante de vocês, é claro que o Senhor está governando, Ele está cuidando de vocês. Mas a nossa parte nós devemos fazer, porque a parte de Deus Ele vai fazer, certamente vai fazer. Ou seja, o que cabe a mim eu vou fazer, o que não cabe é somente a Deus. É Ele que vai fazer. Então, eu fazendo a minha parte, Deus vai abençoar. Amém? E nessa noite, tenho certeza que essa palavra não também vai voltar vazia, né? Você que está aí, não está compreendendo o que está vivenciando, o que está passando, né? Para Deus, nada é impossível, né? Você serve um Deus que é poderoso e que está pronto para operar. Invoca no dia da angústia que Ele vai livrar, que Ele vai vir com a solução. Ele vai agir fazendo o que você não pode, ou seja, você está fazendo a sua parte e Ele está entrando com a providência, com a resposta, e assim você deve continuar a perseverar no nome de Jesus. Amém?
Confia no Senhor, não olhe para a luta como punição, não olhe para a luta como se Deus tivesse te abandonado. Não abandonou, Ele está do seu lado, poderoso para te salvar. Olhai como que Ele quer aprovar você, Ele está trabalhando na tua vida. E não deixe com que fique um fardo pesado por você pensar de outra forma, né? Aceita os propósitos de Deus, aceita os processos, para que tudo venha ficar leve, em nome de Jesus, amém? Troque o seu fardo pesado pela do Senhor, que é leve, e aceita o que Ele tem para a sua vida, porque Ele sempre tem o melhor e sempre faz tudo colaborar no final, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu vou ficar por aqui, mas desde já eu estou abençoando a vida de vocês, amém? E amanhã eu estarei de volta em nome de Jesus. Fique na paz. Tchau, tchau.